Como não poderia deixar de ser, nesta manhã, o tema da mensagem é: que bom estar de volta. Que bom recebê-los de volta para esse tempo de adoração e celebração ao Senhor. E o texto bíblico que vamos compartilhar está no Salmo de número 126. É o Salmo do retorno, quando o povo volta do cativeiro babilônico. Salmo 126, a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu queria convidar você que está aqui, você que está em casa, para que a gente repita junto o verso de número 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos dizer juntos? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus nos fez grandes coisas. Podem estar assentados, meus irmãos. Deus nos fez grandes coisas. E o tema da mensagem desta manhã é: que bom estar de volta. Que bênção, que privilégio, que maravilha poder cultuar ao Senhor nesta manhã, junto com os irmãos aqui no culto presencial. Que bom saber que há tanta gente conectada a esse momento de culto, em sua casa, no hospital, em tantos lugares diferentes, e todos movidos por esse mesmo sentimento de adoração e de louvor ao nosso Deus. O Salmo de número 126, ele nos fala de restauração. Ele descreve 3 períodos diferentes na vida do povo de Deus. Ele descreve 3 momentos diferentes que o povo de Israel viveu. Nos versos 1, 2 e 3, o Salmo fala do passado. Ele fala daquilo que Deus fez no passado. Assim como eles, nós também temos uma história de salvação a contar. Um passado a agradecer. Certamente, todos nós que estamos aqui e você que está em casa, nós temos alguma coisa importante do nosso passado para lembrar da ação de Deus a nosso favor. Mas esse salmo também fala de um presente desafiador, um presente de crise que eles estavam passando e que nós estamos passando também. A crise ainda não acabou, a crise ainda está acontecendo. E nesse momento de crise, nós temos a certeza da presença do Senhor na nossa vida. Nesse tempo de crise, de dores, nesse tempo de incertezas, nesse tempo que ainda estamos vivendo, nós temos a certeza plena de que o Senhor continua conduzindo a história. Por isso, no momento da crise, nós podemos descansar o nosso coração. Mas nos versos 5 e 6, o Salmo fala sobre expectativas do futuro. As expectativas daquilo que ainda haveria de acontecer na vida do povo de Deus e certamente as expectativas daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida enquanto igreja, enquanto família. Deus tem coisas especiais para fazer, porque o mesmo Deus que agiu no passado
é o Deus que continua agindo no presente. O mesmo Deus que restaurou no passado, é o Deus que continua restaurando no presente. O mesmo Deus que tirou o povo de Israel dos grilhões da escravidão babilônica, é o Deus que continua trazendo restauração. E é o Deus que pode mudar a história nesse tempo da história. Cremos nisso. Por isso, esse Salmo de número 126, ele é tão especial para esse momento, quando estamos nesse nosso primeiro culto presencial e tanta gente acompanhando conosco. E eu quero pensar em algumas coisas importantes que esse Salmo nos ensina. Primeiro, as ações de Deus no passado nos encorajam a crer. Quando nós lembramos daquilo que Deus fez, quando nós lemos das ações de Deus a favor do seu povo, isso traz encorajamento e desperta a fé no nosso coração. As maravilhas de Deus inspiram-nos a confiar no Senhor. Quando nós lemos as ações de Deus no passado, isso provoca um fervor no nosso coração, faz com que a gente continue acreditando, porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus faz e fará maravilhas. Ele não apenas fez, Ele continua fazendo. Nós não vivemos apenas de lembranças. A intervenção de Deus é uma intervenção também contemporânea. Ele continua agindo. Mas quando lembramos do Salmo 126, existem algumas lições especiais que ele nos traz. Primeiro, a intervenção de Deus, ela acontece de maneira mais significativa do que a nossa expectativa. Por isso a palavra de Deus diz que Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Verso de número 1 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Era tão grande o livramento, o retorno para Jerusalém, era algo tão especial. Depois daquele tempo preso, 70 anos no cativeiro babilônico, o retorno para casa era algo tão significativo que superava as expectativas. A Bíblia diz que eles estavam como que sonhando. Eu não sei se você já viveu essa experiência de acontecer algo que supera a sua expectativa e você fala para a pessoa que está ao seu lado: belisca para ver se é verdade. Era mais ou menos isso que estava acontecendo nesse momento. A ação de Deus a favor do seu povo superava as expectativas. Eles estavam como que sonhando. O povo tinha perdido a liberdade, tinha perdido a pátria, tinha perdido o templo, tinha perdido a família, tinha perdido o culto, tinha perdido as festas. Tudo isso era muito importante dentro da cultura judaica. E eles tinham perdido todas essas coisas. O exílio foi marcado por lembranças amargas, fome, espada, opróbrio, escravidão, serviços forçados, distanciamento. O exílio sempre vai trazer marcas difíceis. Aquele povo tinha passado por um momento sério de crise. E o texto vai falar de algumas questões importantes dessa crise que se estabelece na vida do povo de Israel durante o período do exílio. Eles têm a crise da instalação, da desinstalação, às margens do rio da Babilônia. Eles não estão em casa, eles não estão em Jerusalém, eles estão desinstalados, eles estão à margem do rio da Babilônia. Foram arrancados do seu lar, foram arrancados dos seus vínculos, perderam seus bens, perderam suas famílias, perderam do seu habitat, estavam agora cheios de tristeza.
O texto do Salmo 137 diz que eles estavam vivendo a crise de uma apatia coletiva. Diz o texto que à margem do rio da Babilônia, nos assentamos e choramos. A apatia é um desânimo crônico. É um momento quando a desesperança toma conta do coração. Quando as pessoas apostam numa crise imutável, numa impossibilidade de mudança. Quando as pessoas aceitam o caos, como se o caos não fosse mais se desinstalar. Naquele momento, eles estão apáticos. Vivem também a crise da melancolia. O texto diz assim: nos assentamos e choramos. O choro nesse momento retrata um sentimento de desesperança. Era um gemido coletivo. Não conseguiam reagir àquele momento de crise. Há também a crise da nostalgia. O texto diz assim: nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Eles lembravam de Jerusalém, eles lembravam do monte do Senhor, e a palavra de Deus nos diz que isso produz no coração daquele povo um sentimento amargo, produz no coração deles uma lembrança triste. Só cantavam os cânticos de Sião se tivessem Sião. E diz a palavra de Deus que nesse momento da história, eles penduraram as suas harpas. Tem muita gente pendurando as suas harpas desse momento de crise. Tem muita gente sentada, chorando nesse momento de isolamento social. Tem muita gente que desistiu de lutar. Tem muita gente que está vivendo as mesmas experiências do Salmo 137 na vida do povo de Jerusalém. Por último, eles estavam vivendo a crise da mágoa. E lá no Salmo 137, verso de número 5 e 6, eles se enchem de sentimentos de vingança. Eles estão tão magoados e entristecidos com aquela situação que eles estavam vivendo, que a palavra de Deus nos diz que eles se deixam levar pelo sentimento de vingança, quando eles dizem assim: ah, filha de Babilônia, que vais assolada, feliz aquele que te retribuir do mesmo jeito que fizesses a nós. No verso de número 9, eles chegam a dizer assim: feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles sobre as pedras. Eu tenho visto algumas palavras assim nesse tempo, pessoas se referindo às autoridades com palavras assim como do Salmo 137, na sua parte final. Pessoas angustiadas, desesperadas, pessoas amargas, não conseguem enxergar um futuro com esperança. Pensam apenas no caos, no holocausto e na expectativa de vingança. Que coisa triste. Mas quando olhamos aqui para o Salmo 126, e a gente não pode estudar o Salmo 126 ignorando o Salmo 137, porque o Salmo 137 é o salmo que é escrito durante o período do exílio, e o Salmo 126 é o salmo que descreve o retorno do exílio. Quando nós olhamos aqui para o Salmo 126, nós descobrimos uma segunda verdade. A verdade de que a intervenção de Deus produz alegria. Verso de número 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes.
A intervenção de Deus produz impacto na nossa vida, e a intervenção de Deus produz impacto na vida das pessoas que estão à nossa volta. O texto diz assim: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cânticos, e as nações testemunhavam da ação de Deus, dizendo: grandes coisas fez o Senhor a eles. Se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Queridos, esse texto me enche de desafio, porque as pessoas que estão à nossa volta estão olhando para nós, e elas precisam testemunhar das grandes coisas que Deus tem feito na nossa vida também, para que elas possam chegar à mesma conclusão e dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes, e Deus tem feito grandes coisas. Em terceiro lugar, a intervenção de Deus gera um reconhecimento sincero. E no verso de número 3, então, eles respondem: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Foram grandes as coisas que Deus fez para levá-los de volta para Jerusalém. Essas grandes coisas, feitas por nós, não contra nós, mas feitas por nós, a nosso favor, demonstram que as mãos do Senhor não estão encolhidas, que os seus ouvidos não estão surdos, que Ele continua ouvindo as nossas orações. Mas em segundo lugar, além de olhar para trás, para o passado, daquilo que Deus fez, esse Salmo 126, ele nos fala do presente também. As vitórias de ontem precisam se renovar hoje. Eu disse que nós não vivemos de lembranças. As lembranças nos encorajam e fortalecem a nossa fé, mas nós continuamos acreditando nas ações do Deus na nossa vida hoje. Por isso o verso de número 4 diz assim: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Tem uma outra versão sobre esse texto que diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Eles estão alegres pelas vitórias de ontem, mas ao olharem para o presente, eles descobrem que há um deserto a ser vencido. As vitórias de ontem, elas são muito importantes para a história, mas nós precisamos andar na dependência de Deus hoje. Precisamos acreditar na ação de Deus hoje, porque Ele é o mesmo. Nós precisamos continuar sendo instrumentos de Deus hoje. Nós não podemos nos contentar a celebrar as vitórias do passado. As antigas bênçãos não podem ser suficientes para que a gente simplesmente descanse como se Deus parasse de agir. Quem sabe você que está aqui ou você que está em casa já viveu momentos extraordinários da ação de Deus na sua vida e na sua história. E talvez hoje você esteja, como o povo de Israel, vivendo um novo deserto, uma nova história, uma nova circunstância, um novo desafio, que você precisa de novo viver uma experiência de fé. A sequidão do presente não pode ser motivos de desânimo, mas de despertamento espiritual. No momento em que o povo se percebeu vivendo uma nova experiência de desafio, a palavra de Deus nos diz que eles levantam um clamor ao Senhor. O verso 4 é um clamor a Deus. O povo se levantou para clamar. O povo se levantou para dizer: Senhor, restaura-nos de novo.
Assim como o Senhor já fez no passado, continua agindo outra vez. O salmista sabe que Deus é o mesmo, agiu no passado e age no presente. Por isso, sua oração é para que Deus complete o que começou, e Ele continue, agora nesse novo contexto, realizando a sua obra. É como se, nesse momento, eles estivessem pedindo: Senhor, nós precisamos uma ação em plenitude. Continua agindo, realiza de maneira plena a obra que tens realizado na nossa vida. Restaura-nos, é a expressão que nos salta aos olhos no verso de número 4. Restaura-nos é a oração de quem volta para Deus depois de estar exilado. Restaura-nos é a oração de quem confia no Senhor depois de ter sido visitado pela libertação de Deus. Restaura-nos é a oração de quem reconhece que precisa da ação de Deus nesse novo momento. Restaura-nos é a oração de quem olha para o seu problema e vê a solução que Deus tem providenciado, porque Ele já fez no passado e Ele continua fazendo na nossa vida. Restaura-nos é a oração de quem sabe que não pode desanimar, mesmo depois de tudo que já viu Deus fazer. Restaura-nos é a oração de quem está certo de que há plenitude. Existe plenitude dentro do amor de Deus e que não há plenitude fora do amor de Deus. Nós não produzimos restauração, mas nós clamamos pela restauração de Deus. Nós não temos condição de fazer as coisas acontecer, mas nós cremos que Deus pode fazer as coisas acontecerem. Eu gosto muito de uma expressão escrita pelo Bondes. Ele escreve o seguinte: nós procuramos melhores métodos e Deus procura melhores homens. E Ele vai achar esses melhores homens nas crises, nas lutas que enfrentamos. Nesse momento de pandemia tem se revelado alguns bons crentes, mas nesse momento de pandemia tem se revelado também muitos crentes fracos, muitos crentes que penduraram suas harpas, muitos crentes que desanimaram e estão ficando pelo caminho. Querido, clame pela restauração de Deus e faça isso com um coração cheio de confiança no Senhor. Por último, quando lemos esse texto da palavra de Deus, nós descobrimos que podemos olhar para frente com esperança, porque quem semeia, colhe. Versos 5 e 6 diz assim: os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não dá para colher se não há semeadura. Tem muita gente querendo colher na roça alheia. Tem muita gente querendo colher aquilo que não semeou. E isso é um erro. Tem muita gente colhendo frutos espirituais aonde não semeou. Isso é um erro. A palavra de Deus nos diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, colherão com alegria. O momento da cega vai chegar para aqueles que semeiam. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, o resultado da sua semeadura.
mas é preciso semear. É preciso semear. Semear com lágrimas é semear sem ver a colheita acontecer ainda, mas com o coração cheio de esperança, continua semeando. Não há como semear com lágrimas, ou, na verdade, não existe como semear sem lágrimas. É com lágrimas que se semeia, porque a semeadura precede a colheita. Esta é a sequência. Primeiro a semeadura, para depois acontecer a colheita. Semear chorando é semear sem saber o que vai colher, até mesmo contra a esperança de colher, como quem lança o seu pão sobre as águas, de acordo com Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Semear com lágrimas é semear colocando no solo o grão que falta para preencher a boca. É passar fome hoje para ter amanhã. É acordar de madrugada contra a vontade para estudar, para trabalhar, para preparar a marmita que talvez já esteja fria na hora do almoço. É saber que a vida é feita de trabalho, de esforço. Semear com lágrimas é para quem sabe que a vida é feita de lágrimas e sorrisos, de insônias e sonos, de sonhos e frustrações, de sombra e luz, de vales e montanhas, de medo e paz, de derrotas e conquistas. A vida não é só uma coisa. Nós vivemos momentos distintos, todos nós vivemos momentos distintos. Mas ninguém chega ao topo da montanha se não suar para subir a montanha. Ninguém chega lá em cima se não se cansar, se não se lançar, às vezes tropeçar, mas não desistir. Ninguém atravessa um rio se não nadar. Ninguém chega ao destino se não fizer a viagem. Ninguém termina um livro se não andar página por página. Ninguém constrói uma casa se não colocar tijolo após tijolo. Ninguém forma uma biblioteca se não comprar livro a livro. É preciso semear com lágrimas. Eu lembro que no período do seminário, dinheiro era algo raro. Bolso de seminarista é assim. E quando a gente ganhava qualquer dinheirinho, a primeira coisa que a gente fazia era comprar livro. E foi assim que eu montei a minha biblioteca, com o esforço de passar muita fome para poder comprar os meus livros. Eu e meus colegas de seminário, nós tínhamos uma agenda alimentar muito estranha, porque o café da manhã era às 6 horas da manhã, o almoço meio-dia e o jantar às 5 horas da tarde. Como eu não conseguia acordar às 6 horas da manhã para tomar o bendito do café, eu jantava às 5 horas da tarde e ficava sem comer nada até meio-dia. E como a gente não tinha dinheiro para comprar o pão depois da aula, às vezes a gente juntava umas moedinhas, mas a gente tinha que ir junto para a padaria para comprar uma bisnaga e cortar a bisnaga e comer na rua.
Porque se a gente volta para o seminário, tinha 40 bocas com fome e um pão não resolveria a situação da gente. Então a gente tinha que comer antes de chegar no internato de volta. Mas não muito raro, às 3 horas da manhã, nós acordávamos e fazíamos fila no bebedouro para encher a barriga d'água para poder conseguir dormir e chegar no dia seguinte. Porque todo o nosso dinheiro nós tínhamos investido na compra dos nossos livros. Aquele que semeia em lágrimas, cegarão com alegria. Todo plantio é custoso, mas a gente só consegue viver a experiência da colheita se a gente plantar com confiança. A gente só vive a experiência de ter frutos abundantes em nossas mãos se a gente plantar com confiança. Semear chorando é plantar sabendo que não há missão impossível, mas a missão que precisa ser realizada, ela há de acontecer, porque Deus faz convergirem as coisas para aqueles que semeiam com confiança. Só então haverá o júbilo, o cântico da colheita. Depois da cansativa semeadura, a gente vai poder experimentar o cântico da vitória, quando os frutos maduros estiverem em nossas mãos. Por isso, o apóstolo Paulo dizer que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tiago capítulo 5, verso 7 diz: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa semente, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Semear com lágrimas é fazer o que precisa ser feito, sabendo que no tempo próprio Deus vai mandar chuva para regar a terra. Estar de volta significa para nós viver esse tempo especial de celebração. E certamente as expressões do Salmo 126, elas retratam muito bem a experiência desta manhã, quando podemos aqui, reunidos, celebrar as manifestações do cuidado e da bênção do Senhor na nossa vida. Esse momento é momento de podermos dizer como o salmista e como o povo de Deus, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, nós podemos afirmar: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Mas quem sabe, você que está em casa, você que está aqui, esteja passando por um momento em que você precise de restauração. Esse momento de dizer: Senhor, restaura-nos. Assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto, restaura a minha sorte, restaura a minha vida. Nesse momento difícil, eu preciso do teu auxílio, e eu continuo confiando em tua provisão.
Mas, Senhor, restaura-nos, restaura-nos. Esse momento é momento de oração. É o momento de dizer: Senhor, eu preciso da restauração do Senhor na minha família. Eu preciso da restauração do Senhor no meu casamento. Eu preciso da restauração do Senhor na minha saúde. Eu preciso da restauração do Senhor na minha história. Você sabe de que tipo de restauração você precisa nesta manhã. Então, esse é o momento de clamar. Esse é o momento de dizer: Senhor, restaura-nos, restaura-nos. Quem sabe, no meio da crise, seja a oportunidade para você semear com lágrimas, esperando confiantemente que a semeadura vai chegar, que a colheita vai chegar. Quem sabe para você hoje é dia de semear, para que no tempo próprio você possa colher. O agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Diz a palavra de Deus. Você precisa aguardar a ação de Deus com confiança e expectativa. Vamos orar? Esse momento de oração é também momento de conserto, é momento de buscar ao Senhor. Esse momento é momento de celebração, é momento de clamor, é momento de confiança. Os três momentos vividos no Salmo 126 possivelmente sejam realidade na sua vida nesta manhã. Então nós queremos orar por isso. E se você tem algo de muito específico para colocar diante do Senhor nesta manhã, então eu quero convidar você a ficar de pé, aonde você está, para que a gente possa dizer: Deus, haja com poder, porque nós cremos, estamos alegres aqui, mas nós precisamos de restauração do Senhor, precisamos do auxílio do Senhor. Muita gente de pé aqui no templo, mas é possível que você em casa também esteja passando por um momento que você precise da restauração do Senhor. Onde você está, fica de pé também. Nós queremos orar, vamos nos unir agora em oração. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, o que o Senhor tem feito a nosso favor é muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, esta manhã de domingo é para nós como os que sonham, e nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Mas, ó Deus, assim como o teu povo do passado, nós estamos aqui nesta manhã e existem crises que precisam de respostas vindas da parte do Senhor. Por isso, nesse momento, nós queremos clamar por restauração. Queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que a mão do Senhor se manifeste
sobre a vida dos teus filhos. E nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, traga restauração para o teu povo. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor traga restauração da saúde. Além de todos os nomes que o pastor Marco Antônio recebeu, aqueles que foram colocados no chat, aqueles que já foram mencionados aqui nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a vida da Aline em tuas mãos, Senhor. Cuida da tua filha. Tu sabes, Deus, como que dependemos do Senhor nesse momento e atravessamos juntos esse vale. Além de pessoas que estão apresentando as questões que envolvem a saúde, nós queremos pedir, restaura casamentos, Deus. Relacionamentos que foram quebrados, famílias que estão vivendo o deserto. Nós queremos pedir, Deus, traga uma alegria nova, traga, Senhor Deus, um relacionamento novo para os teus servos. Oramos, ó Deus, para que haja uma ação poderosa do Senhor na restauração de relacionamentos quebrados. Pessoas, ó Deus, que estão no deserto financeiro, abra portas, Senhor Deus, de emprego. Ajuda, ó Deus, os teus filhos. Aqueles, ó Deus, que estão vivendo esse momento com apatia, com medo. Deus, traga encorajamento e restaura, Senhor Deus. Restaura o teu povo. Nesta manhã, nós queremos semear, na esperança de colher. Pessoas estão aqui, ó Deus, colocando a vida de seus filhos e pedindo restauração espiritual. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, manifesta, ó Deus, teu poder, da tua graça e da tua bondade. Nós cremos no Senhor e queremos manter o nosso coração descansado na certeza de tuas provisões. Nós oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, que tem vivido esse tempo também de adoração, de clamor, de colocar a sua vida diante de Deus. Deus abençoe, que você tenha um almoço agora em família, muito abençoador, uma tarde inteira na presença do Senhor, e às 19 horas nós estaremos juntos para celebrarmos ao Senhor, para adorarmos juntos o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Bom demais vê-los aqui nesta manhã, vivermos juntos essa experiência do culto presencial. Amanhã o link do culto de domingo que vem estará liberado. Amanhã, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, vai ser liberado o link dos cultos do próximo domingo. Você precisa se inscrever tanto para o culto da manhã como para o culto da noite. E nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão aqui, a toda a equipe de trabalho, pessoal da recepção, pessoal da equipe de trabalho lá da técnica, pessoal da adoração. Nós louvamos muito a Deus por esse tempo precioso que Ele nos deu, e que Deus abençoe a vida de todos nós agora no retorno para a nossa casa.